Olá pessoal, meu nome é Pedro Meirelles, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense e estou gravando esse vídeo como material de apoio para a disciplina Comunicação e Cultura Brasileira 1, ministrada pelo professor Marildo Nercolini e por mim, no período de 2020.1 do curso de Estudos de Mídia da UF. Antes de entrar no texto, falando um pouco de quem foi esse autor, Michael Pollack nasceu em Viena, na Áustria, em 1948 e morreu em Paris, de AIDS, em 1992. Ele foi radicado na França e se formou em Sociologia, trabalhando como pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica, em francês a sigla CNRS. Um fato curioso sobre Michael Pollack é que ele tem uma formação inicial voltada para a área de exatas, mas seu interesse acadêmico se voltou para a história principalmente querendo pensar as relações entre política e ciências sociais. A sua tese de doutorado, inclusive, foi orientada por Pierre Bourdieu em 1975. Ele tinha interesse principalmente em pensar a partir de uma reflexão teórica sobre o problema da identidade social em suas situações limites, tendo produzido, feito trabalhos sobre mulheres sobreviventes de campos de concentração e mais ao final da sua vida realizando uma pesquisa especificamente sobre AIDS. O texto que a gente vai ver no vídeo de hoje é de uma conferência que ele forneceu no Brasil entre outubro e dezembro de 1987 como professor visitante no CPDOC, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Agora, entrando no texto, eu acho legal recuperar uma pergunta que Pollack faz, na verdade, no final da conferência, em que ele diz: por que será que atualmente assistimos a um interesse renovado nas ciências humanas e na história pelo problema da forte ligação entre memória e identidade? Nesse texto, ele vai trabalhar um pouco justamente essa questão de como a memória se relaciona com o que ele está concebendo aí como identidade. Além disso, ele também faz um reconhecimento crítico, enfim, uma avaliação autocrítica e responde também algumas críticas dentro do campo da história sobre a questão da história oral como metodologia de pesquisa para essa ciência e história que se desenvolve aí no século XX. Então, uma das primeiras coisas que Pollack coloca é relembrar uma questão que Maurice Halbach, que é outro pensador que vem antes do Pollack, que ajuda também a pensar a questão da memória, além de Durkheim e Bergson, que são anteriores aos dois, né, do século XIX, que, enfim, começam justamente a fomentar essa questão da memória pensando as ciências sociais, em que o Halbach fala que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes. O que ele está querendo chamar a atenção aqui é meio que derrubar uma certa pretensão de que a memória seria meramente individual, partiria de uma pessoa para fora e não o contrário, né? Que também viesse de fora para dentro e as pessoas assimilassem histórias, memórias que não são necessariamente delas. Outro ponto importante também que ele já traz nessa consideração, né, retomando o Halbach, é essa questão de submeter a flutuações, transformações e mudanças constantes. É outro ponto que ele vai bater bastante na tecla nesse texto, pensando principalmente que a memória é um material volátil, diferente de outros, né, objetos metodológicos que a história se apropria, diferente de documentos, materiais. A memória, nesse sentido, ela, por ser uma ficção, por ser uma narrativa, por precisar ser narrada, ela pode ter diferentes enquadramentos, tá? Mas só adiantando algumas coisas que ele vai trazer no texto. Então, a partir dessa introdução, ele vai citar quais são alguns elementos constitutivos da memória individual ou coletiva. Todos esses elementos, eles podem ser vividos pessoalmente, então as pessoas realmente passaram por aquilo, ou podem ser o que ele chama de vividos por tabela, né, dentro do sentido de grupo ou de coletivo. Sobre esse segundo, ele fala: se formos mais longe, a esses acontecimentos vividos por tabela, vêm se juntar todos os eventos que não se situam dentro do espaço-tempo de uma pessoa ou de um grupo. É perfeitamente possível que, por meio da socialização política ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação com determinado passado, tão forte que podemos falar numa memória quase que herdada. Então, o primeiro elemento constitutivo da memória, seja ela individual ou coletiva, que ele coloca é justamente os acontecimentos, que podem ser vividos pessoalmente ou vividos por tabela. O segundo elemento são as pessoas ou os personagens. E o terceiro elemento são os lugares, né, onde acontecem essas memórias. E ele diz: esses três critérios, acontecimentos, personagens e lugares, conhecidos direta ou indiretamente, podem obviamente dizer respeito a acontecimentos, personagens e lugares reais, empiricamente fundados em fatos concretos, mas pode se tratar também da projeção de outros eventos.
E aí ele cita, por exemplo, como é o caso da Primeira Guerra Mundial na França e como é que essas memórias elas acabam sendo projetadas e também, né, criando um laço de identificação por parte das pessoas, mesmo que elas não tenham necessariamente vivido essa época ou locais, ou terem sido elas próprias quem vivenciaram esses momentos. Outra coisa que ele chama a atenção, além dessas projeções, dessas transferências, é a questão do problema dos vestígios datados da memória, ou seja, aquilo que fica gravado como data precisa de um acontecimento. Aqui ele está basicamente introduzindo uma questão que ele vai puxar mais para frente, em que ele fala que a percepção das pessoas em relação a uma data, por exemplo, né, que está bastante ligado à ciência da história, ela pode se diferenciar a partir das esferas em que aquela pessoa ou que aquelas pessoas podem atuar, seja ela a esfera da vida privada ou da vida pública. E aí ele dá, por exemplo, né, nesse extremo, a questão do fenômeno da transferência de datas, em que algumas pessoas podem conceber certa data histórica como mais relevante ou oficial ou, né, instauradora de um sentimento de coletividade. Além desse sentimento de transferência e de projeção, tem também a questão do predomínio da memória sobre determinada cronologia política, ou seja, ele está chamando aqui a atenção para como essa memória ela é contextualizada de forma a atender certos projetos políticos. E aí ele destaca, depois desta curta introdução, que mostra os diferentes elementos da memória, bem como os fenômenos de projeção e transferência que podem ocorrer dentro da organização da memória individual ou coletiva, já temos uma primeira caracterização aproximada do fenômeno da história, a memória seletiva. Ele diz que a memória é em parte herdada. Ela sofre flutuações que são função do momento em que ela está articulada. E que essas preocupações do momento constituem um elemento da estruturação da própria memória, seja ela individual ou coletiva. Ele aponta: a memória organizadíssima, que é a memória nacional, constitui um objeto de disputa importante, e são comuns os conflitos para determinar que datas e que acontecimentos vão ser gravados na memória de um povo. E é justamente esse último elemento da memória, que é a organização em função das preocupações pessoais e políticas do momento, que mostra que a memória é um fenômeno construído, seja ele um fenômeno construído consciente ou inconscientemente. Ele diz que o que a memória individual grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro trabalho de organização, como se fosse uma ilha de adição. Então ele diz: se podemos dizer que em todos os níveis a memória é um fenômeno construído social e individualmente, quando se trata da memória herdada, podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade. No outro parágrafo ele continua: nessa construção da identidade, e aí recorro à literatura da psicologia social e em parte da psicanálise, há três elementos essenciais: a unidade física, ou seja, o sentimento de fronteiras físicas, a continuidade dentro do tempo, no sentido físico da palavra, mas também no sentido moral e psicológico, e finalmente ao sentimento de coerência, ou seja, de que os diferentes elementos que formam um indivíduo são efetivamente unificados. Então ele conclui que a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. E aí, quando ele entra especificamente nessa questão da identidade, ele traz um ponto que outros autores também trabalham, como o Tomás Tadeu da Silva, o próprio Stuart Hall, que é a questão do outro, em que ele fala: ninguém pode construir uma autoimagem isenta de mudança, de negociação, de transformação em função dos outros. A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referências aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com os outros. Então, o que ele está chamando a atenção aqui é justamente como tanto a memória como a identidade são valores disputados em conflitos sociais e intergrupais. Para explicar essa questão de memória e identidade, ele vai dar o exemplo na França, especificamente na Segunda Guerra Mundial, da questão das pessoas que foram deportadas. Ele vai explicar que, apesar dessas pessoas terem elementos constitutivos comuns em suas vidas e que por isso deveriam se sentir como pertencentes ao mesmo grupo de destino, à mesma memória, há vários conflitos entre uma suposta unidade que caberia a esse grupo. Nesse contexto que ele vai evocar o que ele está chamando de o conceito de trabalho de enquadramento da memória. E esse trabalho de enquadramento, é importante inclusive pensar na palavra trabalho, ou seja, existe uma força, um caráter ativo, ele é parcialmente realizado pelos historiadores, que segundo ele tem a tarefa precisamente de enquadrar a memória, ou seja, dizer o que é e o que não é
faz parte de uma memória, de uma história, de uma nação, enfim. E aí ele vai seguir dando vários exemplos, né, de como na história da França, da Europa, da França especificamente, como esses embates e essas discussões são apropriadas pelos historiadores de diferentes formas. Mas ele também vai chamar a atenção nessa ideia de enquadramento da memória no que ele chama do próprio trabalho da memória em si, em que ele vai dizer, ou seja, cada vez que a memória está relativamente constituída, ela efetua um trabalho de manutenção, de coerência, de unidade, de continuidade, de organização. Ou seja, mesmo a memória individual, quando ela está sendo contada, e aí através da metodologia da história oral, que é sobre a qual ele está discorrendo nesse texto, ela exige uma construção, né, um enquadramento, um trabalho ali de edição da pessoa que está contando essa memória, de que está sendo entrevistada pelos entrevistadores. Depois desse primeiro enquadramento, tem o próprio enquadramento da interpretação dos historiadores e assim por diante. Então ele vai dizer: espero que esta rápida descrição da problemática da constituição e da construção social da memória em diversos níveis mostre que há um preço a ser pago em termos de investimento de risco na hora da mudança e da rearrumação da memória, e evidencie também a ligação desta com aquilo que a sociologia chama de identidades coletivas. Por identidades coletivas, estou aludindo a todos os movimentos que um grupo deve fazer ao longo do tempo, todo o trabalho necessário para dar a cada membro do grupo, quer se trate de família ou de nação, um sentimento de unidade, de continuidade e de coerência. E ele chama atenção também para o caráter instável tanto da memória quanto da identidade, em que ele vai dizer que, quando a memória e a identidade estão suficientemente constituídas, os questionamentos vindos de grupos externos à organização, os problemas colocados pelos outros, não chegam a provocar a necessidade de se proceder a rearrumações, nem no nível da identidade coletiva, nem no nível da identidade individual. Quando a memória e a identidade trabalham por si sós, isso corresponde àquilo que eu chamaria de conjunturas ou períodos calmos, em que diminui a preocupação com a memória e identidade. Poderíamos tomar como objeto de análise a correlação, em períodos de longa duração, entre a rearrumação das relações entre países em momentos de crise ou de guerra, e a crise da memória e do sentimento de identidade coletiva que frequentemente procede, acompanha ou sucede esses momentos. Na segunda parte do texto, Pollack responde a algumas provocações que são feitas principalmente em cima da metodologia da chamada história oral. E aí, para entender aqui qual é a crítica, é importante dar um passo para trás, ou alguns passos para trás, para pensar como é que o campo de saber, e eu digo isso epistemologicamente no geral, como é que, né, os campos de conhecimento do que vieram a se tornar ciências nasceram. Então, o campo das ciências sociais ele foi fundado muito ainda baseado nas premissas e nas epistemologias das ciências exatas. Então, toda a herança, né, da própria sociologia ali com Saint-Simon, com Auguste Comte, e que vai desaguar ali em Durkheim, Marx, Weber e Zimmer um pouco mais para frente, tem uma herança positivista muito forte. E é um positivismo em cima da racionalidade e da objetividade. Então, quando se coloca a metodologia, né, de coleta de entrevistas de memória oral, em que essas entrevistas elas podem sofrer, como o próprio Pollack falou, flutuações que não têm uma materialidade como um documento histórico, começam a surgir essas críticas, não começam, né, mas se intensificam essas críticas para até deslegitimar a história oral como um campo científico, né, um subcampo científico da história. Então, Pollack vai meio que tentar responder, alguns rapidamente, outros ele vai, né, desenvolver um pouco mais o argumento sobre algumas dessas críticas. Aqui, especificamente para a matéria, né, de comunicação e cultura brasileira, em que a gente está pensando em identidade, mais do que toda essa discussão metodológica e epistemológica, é pensar justamente a questão do enquadramento da memória e sua relação com a identidade, como é que essas duas coisas se contrapõem e, ao mesmo tempo, se complementam, se alimentam e são contraditórias e são disputadas e, principalmente, são voláteis, né? Não tem nada de natural nisso. Então, a primeira questão que ele vai responder é justamente sobre a crítica à história oral como método apoiado na memória, capaz de produzir representações e não constituições do real. Aqui, ele basicamente já começa dizendo, a crítica da fonte, tal como todo historiador aprende a fazer, deve, a meu ver, ser aplicada à fonte de tudo quanto é tipo. Então, ele está justamente dizendo, não é só porque eu estou assumindo como fonte, né, a história oral, a memória oral, uma entrevista e não um documento, que isso não deve ser criticado. Pode ser criticado, mas então vamos criticar todos
os materiais né, e objetos metodológicos da história, porque todos eles precisam dessa reflexão de como é que foi construído, como é que foi instaurado e tudo mais. E aí ele continua dizendo que todo o trabalho do historiador já se apoia numa primeira reconstrução. Penso que não podemos mais permanecer, do ponto de vista epistemológico, presos a uma ingenuidade positivista primária. Ele diz: há uma perspectiva que considera a história como sendo a reconstrução para um período determinado de todos os materiais que as outras ciências nos fornecem. Mas na medida em que os objetos da história se diversificam, se multiplicam, eu pessoalmente vejo nessa pluralização uma grande dificuldade em manter a ambição da história como ciência de síntese. Penso que, pela força das coisas, a história virá a ser uma disciplina particularizada, sem se tornar parcial, pois é isso que se critica hoje na história oral, a sua alegada parcialidade. Acho que este é o destino da história, talvez. E mais para frente ele vai colocar: agora, como podemos distinguir uma cronologia verdadeira de uma cronologia falsa? Né? Isso ele fez um breve levantamento, uma breve descrição da sua própria experiência como historiador, né, entrevistando pessoas da Europa na questão das guerras. Ele diz: acredito que a única coisa que se pode dizer é que existem cronologias plurais, em função do seu modo de construção, no sentido do enquadramento da memória, e também em função de uma vivência diferenciada das realidades. A única saída é admitir a pluralidade da história, das realidades e, logo, das cronologias historicamente admissíveis. É interessante pensar também como a própria disciplina da história, o próprio campo saber científico histórico, ele é construído, ele é disputado, e ele tem os seus embates metodológicos e epistemológicos, e é o que o Pollack também chama a atenção aqui nesse texto. A outra questão que ele vai retomar, que ele vai responder, é sobre a tendência da história oral a valorizar o subjetivo por oposição ao objetivo. De novo, bastante ancorado numa herança positivista, que coloca a oralidade como algo subjetivo, enquanto que a materialidade, um documento histórico, traria certa objetividade. A interpretação do historiador, sendo que o próprio Pollack já falou antes no texto que não, a própria interpretação do historiador passa também por um grau de subjetividade e de trabalho de enquadramento. Depois ele fala também sobre o início da utilização da história na pesquisa histórica, sobre a sensibilidade no trabalho da história oral, sobre a limitação da história oral ao tempo presente, sobre a suposta superioridade da fonte escrita, de novo, bastante ancorado nessa tradição positivista, que inclusive deslegitima os saberes ancestrais de povos indígenas e de populações afrodiaspóricas. E uma das últimas intervenções que ele faz, mas discorrendo um pouco mais, é justamente sobre o depoimento pré-construído comum entre os políticos, em que ele vai citar meio que 3 estilos de pessoas tentando remontar a sua memória, que é o estilo cronológico, o estilo temático e o que ele chama de estilo factual. E ele vai associar esses estilos a certos grupos de pessoas baseado na experiência que ele tem. Mas o que ele chama a atenção no final insisto que estou dando aqui uma caracterização extrema, pois todos os relatos longos são constituídos por uma mistura de estilos, embora haja predomínio em cada uso. E outra coisa também que ele vai chamar a atenção, especificamente na metodologia da história oral, é a questão da importância do pronome pessoal, como é que as pessoas vão falar, vão contar a sua história, a sua memória, vão elaborar essa narrativa, se pensando primeira pessoa, terceira pessoa, nós, eu, a gente, e como é que isso vai flutuando, inclusive, dentro da narrativa de uma mesma pessoa. E, por fim, ele também trata sobre a questão da iconografia conservada por determinados grupos e sua interpretação das imagens. Aqui ele faz um comentário um pouco mais resumido.